Gente, como todos sabem, e ficou claramente plasmado aqui nos nossos encontros, nas nossas reuniões, a rede ela não é uma iniciativa federal, ela não é uma iniciativa estadual, ela não é uma iniciativa municipal, nem só da sociedade civil. Ela é política pública que inclui todo mundo. E ela nasce com a sociedade civil, mas a primeira instituição no Brasil que realmente adere e mata no peito e faz é uma instituição estadual. É o INEA do Rio de Janeiro, que abraçou e, na época, seu presidente André Ilha, disse, não, nós vamos fazer, nós vamos realizar. E essa pegadinha que hoje está no Brasil inteiro, foi André Ilha, foi o INEA que mandou fazer. Foi a pegadinha da trilha Transcarioca, só existe porque o INEA matou no peito e disse, não, não vai ficar tosco não, vou mandar fazer. E ficou tão bom que está no Brasil inteiro. Eu digo isso com certo orgulho vou usar a palavra melhor que carioca, fluminense com F maiúscula, porque não é todo dia que o governo federal pega uma iniciativa estadual, traz para dentro do órgão e diz, agora eu vou levar isso para o Brasil inteiro, que não tem o ciúme de dizer, eu peguei o negócio do Estado, transformei em federal e distribuí para o resto do Brasil. O governo federal fez isso. O que está no Brasil inteiro nasce por iniciativa de um dos estados da federação. A pegada que está no Brasil inteiro é do Estado. Nasceu no Estado, é de todo mundo. E eu começo com isso porque hoje a gente vai falar justamente de qual é o papel dos estados nesse arranjo inteiro. A gente tem municípios, a gente tem estados, a gente tem união, a gente tem sociedade civil. Ainda estamos como um conjunto que ninguém sabe muito bem como é que o outro faz. Espera aí, eu tenho que conversar com o meu estado do lado. Caminho dos Goiáses passa pelo Distrito Federal, são duas instâncias federativas que necessariamente têm que conversar. Os órgãos estaduais são gestores de uma grande gama de unidades de conservação. Como é que eles se encaixam nisso, se protagonizam nisso? Como é que a gente vai organizar essa bagunça, né, Mário? A gente vai criar uma governança ou a gente vai repetir o erro do SNUC, que a gente concebeu um sistema, implementou um conjunto, ao ponto de a gente ter unidade de conservação de esferas diferentes, que os chefes nem se conhecem, né? A rede ela nasce com uma forte influência de um Estado, está no Brasil inteiro, e a gente está aqui para discutir qual é o papel dos Estados nessa brincadeira, como eles se articulam, como eles governam e como eles podem liderar os próximos passos para que a gente não tropece nessa trilha. Então, eu vou chamar aqui para compor a nossa mesa, vou começar pelo nosso Estado pioneiro, chamando a Manuela Tambellini, do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Manuela. Queria chamar também, todo mundo conhece, não carece de apresentação, nosso ambientalista histórico, Mário Mantovani, atual presidente da Fundação Florestal do Estado de São Paulo. Uma discussão desse nível ela não poderia acontecer sem a presença do Estado que está mais engajado nesse momento, que implementa uma trilha todo dia, que virou referência nacional e que está organizando o Congresso, a quem a gente tem uma enorme dívida de agradecimento. Queria chamar o presidente da Goiás Turismo aqui, o Fabrício, para compor a mesa com a gente. Temos ainda mais dois representantes, um Estado que acha que começou o montanhismo, eu não vou entrar nessa discussão, e que, portanto, é um Estado fundamental nessa equação, até porque está com um projeto de implementar uma das trilhas mais interessantes do Brasil e do mundo, porque ela tem aquele catch que os americanos já descobriram que faz a diferença, que é você juntar meio ambiente, história e cultura, que são os caminhos do Piabiru. Vou chamar o Rafael Andregueto, da Secretaria do Ambiente e Turismo do Paraná.
Bem-vindo. Eu não vou entrar nessa briga. Eu disse o que você acha, não disse o que eu acho. E para completar, vou chamar um Estado que se envolveu de baixo para cima, que é a pegada da rede. Ele se envolveu graças à iniciativa de um indivíduo que era um servidor do Estado, não do Estado. O indivíduo que foi num congresso, viu a palestra, comprou a ideia, virou diretor da rede, implementou e deu tão certo que o Estado o abraçou. O Estado o abraçou como política pública a partir da iniciativa desse servidor público. Está aqui o Júlio Meyer, do Estado do Pará, Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Pará. Gente, eu acho que a gente aqui vai ter uma discussão bastante rica. Eu vou abrir a mesa com uma pergunta norteadora aqui para o nosso... Algum de vocês tem apresentação? Não. Tá. O formato é diferente daquele normal que a gente tem, não é um formato de apresentação, é um formato de debate, de construção, no qual a gente não tem aqui a veleidade ou a falsa esperança de vamos sair daqui com um acordo. A gente precisa entender quais são as perguntas para poder começar a encaminhar as respostas com calma, tranquilidade e construindo consensos. Então, esse objetivo é esse. Ninguém precisa ficar ansioso, que não vamos apertar ninguém contra a parede aqui para dar resposta. Mário, você que tem militância histórica do outro lado do balcão, chamando o governo a pensar políticas de longo prazo, a sair da caixinha Estado, Município, União, a sair da caixinha ciúme. Agora que você está do lado de cá do balcão, apanhando junto com a gente, em vez de batendo, dá um pouco a tua visão, que já adianta um pouco a mesa de encerramento, que vai ser onde estamos e para onde vamos. Dá a sua visão a partir de quem está hoje sentado em cima da maior instituição estadual de unidade de conservação, de para onde a gente pode caminhar sob uma perspectiva da esfera estadual. Tem um pessoal que diz que se faz é que se paga, né? Não é mais ou menos isso, não. Mas eu acho que assim, eu tenho 40 anos profissionalmente dentro de ONG. Então, não tem assombração que eu não vi, não tem enfrentamento que eu não fiz, tanto em Brasília quanto nos estados, e continuamos fazendo ainda, como, por exemplo, o Paraná, que odeia a Mata Atlântica, né? Então, é alguma coisa que a gente tem que sair, porque eu não posso lá brigar com o André Gueto, que é meu parceiro de muitos anos, que vai passar governo, eu sei que eu posso confiar no parceiro, porque ele está ali firme. Uma história que eu acho que o Pedro falou muito bem. O que a gente que trabalha com o meio ambiente, eu que vi nascer o Cisnama, lá com o Paulo Nogueira Neto, em 81, o Axel já era militante naquela época, já era velho, já tinha cabelo branco, né? A gente que viu surgir um sistema que dizia o seguinte, isso aqui não é do governo federal, isso não é do governo do Estado, isso aqui é um sistema nacional de meio ambiente. E ele foi construído, o SUS vem 10 anos depois. Então, as competências são as mesmas. Tanto faz estar aqui um município, como a gente viu agora, um conselho de meio ambiente tem a mesma deliberação que um CONSEMA ou que um próprio CONAMA. Então, para a gente era importante isso, tanto que a gente traz isso na Lei da Mata Atlântica. Foram 14 anos para tentar convencer. Olha, o Plano Municipal de Mata Atlântica, que Niterói agora acabou de soltar o edital, ele traz a competência da gestão territorial para aqui. E aí, sim, eu no meu município posso colocar lá, por exemplo, a questão das trilhas como incentivo ao proprietário rural. Não preciso do governo do Estado. Mas e o Mário Mantovani agora no Estado? Vai apanhar? Não, eu sou voluntário. Primeiro começa por aí. Eu tenho um mandato garantido até 24 anos, o Rodrigo, que está aqui, que é meu líder lá na Fundação, vai ter que me aguentar dando meus palpites. Eu fui talvez o maior algoz da Fundação Florestal, pedi o fechamento da Fundação durante 10 anos, enquanto eu estava como ambientalista, porque eu tinha críticas à Fundação. E o papel de um gongueiro ali, que tem, não é uma crítica pela crítica. Eu dizia, olha, está aqui, o problema é esse. E lógico que a gente viu ao longo do tempo isso sendo corrigido. Então, o fato de eu estar hoje associado a uma iniciativa como a da Fundação é porque passou credibilidade e eu quero ajudar a construir aquela fundação que eu sonhava. E aí, uma fundação que hoje, como disse o Pedro,
pilota talvez o maior patrimônio ambiental do Estado. E aqui, Pedro, eu vou fazer uma coisa. Por que eu aceitei estar na Fundação Florestal? Primeiro ponto, dentro do CISNAMA, sempre nos sistemas. Eu aceitei estar na Fundação porque eu quero trabalhar com os conselhos de gestão. Eu briguei para que tivesse conselhos de gestão no CISNAMA durante todo o tempo. Esses caras que também trabalham voluntariamente, que é alguém que está lá na comunidade, é o monitor, é o cara que é o guia, é o sujeito que está lá, que tem uma profissão liberal, ou que é um funcionário do Estado, ou da própria Prefeitura, que precisa ser reconhecido. Então, eu aceitei trabalhar com a Fundação com essa condição. Aí, sim, nós vamos começar a falar de uma coisa diferente. Então, nós vamos começar a falar, olha, como é que é a contribuição? O conselheiro é ouvido? O conselheiro acompanha a questão do turismo sustentável aqui, acompanha a questão da trilha. Esse é o desafio. Se a gente não consegue convencer aquele que, pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação, tem essa atribuição voluntária, nós não vamos conseguir convencer a sociedade, nós não vamos conseguir convencer ninguém. Então, esse foi o desafio que me trouxe, e eu estou sendo muito bem aceito na Fundação com essa perspectiva. E aí, a parte boa dessa história é que eu, assim que assumi a secretaria, ainda estou conhecendo, tem quase 2 meses dentro dessa Fundação Florestal, temos lá a proposta da Transmantiqueira, com a Serra Fina, né, com o Pico dos Marins, e é uma história interessante. Antes de falar do Estado, eu já trabalhei, por exemplo, com as RPPNs, a SOS apoiou 500 RPPNs. A SOS Mata Atlântica apoiou unidade de conservação federal com recursos para as unidades de conservação. Então, quando eu chego para uma proposta como essa, eu já conheço o gestor, eu já conheço quem está na comunidade, conheço o Conselho de Meio Ambiente da cidade, conheço a ONG local. Isso facilita com que a gente tenha uma integração de uma proposta como essa. Então, fazer a trilha Transmantiqueira é uma realização de tantos anos que estava ali, como a Transpetar, que é uma que eu estava de muito. A gente fez o polo de ecoturismo do Lagamar, a Paula deve estar assistindo aqui a gente agora. Né? O que a gente fez com o polo do Lagamar? Foi pioneiro em 90. Ganhamos o prêmio da revista Condé Nast Travel como o melhor projeto de ecoturismo do mundo até então, e trabalhamos a certificação de turismo que está sendo usada até hoje no GSTC, que vem sendo usado. Fizemos o nosso papel naquele momento. E isso vai ser resgatado agora, principalmente com a Transpetar, né? Parque Carlos Botelho, Petar, eu sempre perco, né? Intervalos, a trilha contínua, que a gente já falava. É esse o esforço que a gente tem que estar fazendo quando se associa no Estado. E o Estado tem que estar disposto a ouvir isso, incorporar isso, como você deu o exemplo do cara que foi lá, ouviu, gostou, trouxe e virou política pública. Como a gente está fazendo na Fundação Amazônia Sustentável, com 16 unidades de conservação, que eu participo. E aqui eu estava vendo números aqui com o nosso time da Fundação Florestal, dentro do patrimônio que a gente tem hoje, 348 trilhas. 348 trilhas, 730 atrativos, mais de 500 quilômetros de trilha. Só Transcontínuo, 90 quilômetros, né? E aí, olhando mais coisas, no nosso guia de áreas protegidas, 20 mil acessos no site por mês. O pessoal que está vendo a agenda online de visitas e compra de ingresso, 12 mil pessoas por mês. Ora, isso são números que já começam a se interessar, inclusive do ponto de vista de negócios, daquele que opera. Então, e é uma responsabilidade que a gente tem muito grande. Então, para não esticar muito, mas para chamar a atenção para esse nosso debate, eu queria marcar com isso. Nós não estamos fazendo isso como uma coisa de iniciativa de maluco que abraça a árvore, que gosta de conversar com o samambaia no caminho, nada disso. Nós estamos fazendo isso aqui como política pública. E como política pública, eu tenho lá o poder público, tenho o meu Conselho de Meio Ambiente, tenho o Conselho da Unidade de Conservação, tenho os monitores, tenho os guias, tenho um programa de educação ambiental, tenho atividades no meu município que são importantes, e eu quero fazer isso desenvolver como uma oportunidade, né, com as 3 questões, sustentabilidade, meio ambiente e a questão social e econômica envolvida nisso. Se a gente conseguir fazer isso no meu território, com o meu pessoal, é certeza que essa trilha vai ser sucesso quando o Estado estiver dando esse apoio, porque ele vai estar
reforçando essas políticas, e é o espaço que a gente tem para transformar, para incluir. Meio ambiente é inclusão. Quem não entendeu, só para terminar aqui minha conversa, quando a gente fala de meio ambiente, quando a gente está definindo, não é aquele papel que eu fico lá em Brasília, estou há 25 anos, né, Axel, desde quando comecei na Constituição, fazendo o capítulo de meio ambiente, não é o grupo que eu vejo lá brigando para vender mais veneno, para fazer crédito agrícola, para comprar isso, aquilo, ter isenção de coisas. Nós estamos falando de água, biodiversidade, clima, nós estamos falando de coisas que são comuns, né? São bens, né, de interesse difuso. E a gente consegue materializar isso numa trilha, que é a coisa mais democrática, que todo mundo pode fazer. Trilha com inclusão social, como eu tive a semana passada lá em Socorro, vendo a história daquele pessoal que foi pioneiro com a inclusão de pessoas com necessidades especiais. Então, é isso. Quanto a gente mais faz, mais escala e mais a gente consegue fazer com que se realize essas questões de política pública no território e com aquelas pessoas que são transformadoras, como a gente que está aqui disposto a construir essa rede de trilhas. E eu dou parabéns a todos. Eu estou impressionado. Quando eu falo desse evento, eu ficava conversando com esse maluco e falava, será que vai rolar? E olha aqui, estamos fazendo. Quanta gente acreditando nesse sonho. É o sonho que a gente sonha junto, é o sonho que a gente realiza. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, Mário. Obrigado, Mário. Eu vou agora chamar, eu falei tanto do INEA, né? Agora eu vou chamar a pessoa que está representando o INEA aqui com uma pergunta que não é técnica, uma pergunta emocional. Manuela, quando a pegada saiu do INEA, eu lembro que até alguns servidores do próprio INEA diziam, não, mas espera aí, vai botar a pegada, por quê? Hoje o Brasil inteiro está adotando uma pegada que saiu do INEA. Qual é o sentimento de alguém que está, desde o início do processo, de ver algo que nasceu no Rio de Janeiro, hoje está no Brasil inteiro e dá pertencimento nacional e todo mundo se sentir parte disso? Bom, é realmente emocional, né? A pessoa chega a se treme só de lembrar da história, falando aqui como INEA e como uma pessoa que é turismóloga e que entende isso como uma grande realização, né? A realização para o Estado é uma honra, é uma grande honra, ter realmente essa multiplicação da pegada, né? Saber que a gente contribuiu, entendemos isso assim como estamos contribuindo de fato para uma política pública que já tivemos perguntas aqui, é estadual, é federal, é municipal? Não, é uma política pública, entendendo em todas as esferas, né? E, como o Pedro falou, foi algo criado dentro do Estado do Rio de Janeiro, dentro do INEA, mas que o ICMBio, né, que o Ministério do Meio Ambiente, ele também comprou a ideia. Então, a gente consegue ver esse sistema funcionando. E hoje os municípios também. Hoje não, já de bastante tempo, né? Hoje a gente tem outros estados como referência, né, que temos o estado de Goiás e outros tantos aqui. Bom, então, Pedro, tem uma outra questão também que você levou, que tem um pouco a ver com essa a realização, né? Eu, como turismólogo, a gente tem um presidente hoje, Felipe Campelo, ele infelizmente não pôde estar aqui, também é turismólogo. E isso expressa um pouco aquela pergunta, é do turismo ou é do meio ambiente? Né? Na verdade, é de todos, né? E para o meio ambiente é muito importante a gente introduzir essa linguagem do turismo, essa visão do turismo. E a pegada, ela entra não mais como um atrativo, né? A gente fala muito em atrativo, a área ambiental, uso público. Mas não, vamos falar mais de turismo, vamos falar mais de visitação, de lazer. E a pegada entra como uma atração. A atração no turismologuês é o que faz a diferença na hora da pessoa escolher a cidade. Só que agora a gente quer que seja o que faz a diferença na hora de escolher o parque, a unidade de conservação. Isso para a área ambiental, né? E para o setor de turismo no Estado. É o que vai fazer a diferença de escolher o Estado, de escolher a cidade. Então, aí você consegue ver, de fato, a concretização, né, dessa união do turismo e do meio ambiente. Então, um pouco isso, eu, como pessoa e servidora, entendo que isso é a realização do que
a política pública se propõe, né, extrapolar questões de esferas, e sim você, apesar de estar com o poder, saber usar esse poder dessa maneira, né, de chegar no município de Niterói, aproveitando aqui que está o Axo, né, e você ter lá uma servidora que nos ajudou a iniciar a volta ao Rio, né, a Amanda. Graças a Amanda, hoje Cabo Frio está implantando trilha, Saquarema, Rio Bonito, gente, desculpa, o litoral, Quissamã, Jurubatiba, o ICMBio, isso tudo, Maricá, é fruto de uma união do Estado com o município, que é referência, e o Estado que é referência, e está se multiplicando. Bom, se o servidor não serve para isso, né, se o Estado não serve para isso, para que seria? E, enfim, e aí a pegada amarela é realmente um símbolo de realização. Ela a gente conheceu desde criancinha, quando ela começou o curso. Obrigado, Manuela. A gente tem uma dívida de gratidão com a INEA, a gente da sociedade civil que está lá desde o início, muito grande, né? Foi um grande apoiador de base nos momentos mais difíceis ali. Júlio, você começou ali sozinho, né? Levou, implementou, botou a Rota Guarumã de pé. Hoje, a gente gosta de acreditar que a gente tem uma política pública de trilhas que é nacional. Vamos trocar governo, né? Vamos trocar presidente, vamos trocar governadores. Cada governador gosta de ter um símbolo diferente. É um desafio a gente manter as pegadas como um símbolo permanente do Brasil, assim como fez a Nova Zelândia, como fez o Peru, como fez a Europa, de ter uma marca Trilhas do Brasil, que seja a nossa marca registrada daqui para os próximos 50 anos, que as pessoas vejam e digam, isso é Brasil? Ou vai vir um monte de política e vai mudar tudo? A pergunta está aberta, né? Mas a gente espera que não, que a política não mude tudo. De fato, um dos maiores problemas que a gente tem na administração pública são quando tem essas trocas de governo, as políticas, as ações governamentais caírem e começarem a ser reconstruídas, né? Então, no âmbito da rede, né, das trilhas, no nosso caso lá em específico da Trilha Amazônia Atlântica, né, a gente procura isso com uma estratégia baseada em 2 pilares, né? Primeiro é promover e garantir que o voluntário esteja ali planejando e implementando a trilha, né? Então, ele não é mão de obra barata. Ele é o planejador e implementador da trilha. Esse é o papel do voluntário. E o Estado, a gente dentro do Estado hoje, o esforço é garantir que aí o segundo pilar aí, que é que isso vire de fato política pública, né? E para virar política pública, a gente está traçando uma trajetória aí, né? Então, hoje a gente tem, basicamente, a atuação do Estado em 2 órgãos, a Secretaria de Turismo do Estado e a Secretaria de Meio Ambiente, né? A exemplo, mais ou menos, do que vem, né, sendo criado com a rede dentro da portaria conjunta, na 407. Então, hoje, a Secretaria, como é que a gente trabalha isso? Primeiro, quando o Estado entrou no jogo, a gente já tinha, na Trilha Amazônia Atlântica, 100 quilômetros sinalizados, a gente já tinha site próprio, a gente já tinha rede social, a gente já tinha lá centenas de seguidores, aquela coisa toda, então a gente já tinha começado a trilha. Isso foi importante porque a gente falou assim, olha, então o Estado está entrando como parceiro e não como dono da trilha, como foi colocado agora anteriormente, no caso dos municípios, né, aquela dúvida, né, o município é o dono, não, são todos parceiros, essa é uma grande aliança, e a gente leva muito a sério aquela aliança que a rede sugere sempre, recomendo que é a aliança entre a administração pública, o voluntariado e as empresas. Então, hoje lá, a SEMAS hoje dá todo o apoio, dá muito apoio logístico, as empresas também entram com apoio logístico, a visão comercial da trilha, né? A gente também tem toda a nossa sinalização também, ela é feita com material doado por empresas que vendem acessórios e bicicletas, por exemplo, a Trilha Amazônia Atlântica majoritariamente para bike, né? E a Secretaria de Turismo entra com serviço. Um pouquinho mais aprofundado, a Secretaria de Estado de Turismo, a Setur, ela entra hoje ajudando a gente a mapear os serviços. Então, os serviços estão sendo mapeados. Hoje, no site da trilha, a gente tem lá uma aba, lá, Serviço de Apoio ao Trilheiro. Então, em cada município, quem se planejar para fazer a trilha
hoje já tem como ir lá no site, olhar, ó, eu tenho a casa lá, eu tenho o quilombo do América, que eu posso ficar hospedado, eu tenho o sítio do seu Jurandir, que eu posso me alimentar, então já tem o contato da turma, então você pode planejar. E a Setur hoje está ajudando a gente a fazer esse mapeamento para numa ação futura de qualificação desse serviço, né? Esses serviços que estão sendo qualificados também com a ajuda dos operadores, que é muito interessante também, porque é de forma sempre muito pragmática, muito direta, né? O operador é o cara que já chega falando, ó, o cliente quer isso, ajeita isso aqui já está bom e tal, papapá, então é bem legal, bem imediato, né? E a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, a gente está entrando agora, então a gente como colocar isso dentro da política pública, né? Hoje a política pública que a gente tem de desenvolvimento do Estado do Pará é o Plano Estadual Amazônia Agora, né, que é o nosso plano de combate ao desmatamento e queimadas em nível estadual, né? Então, todos os estados da Amazônia Legal, né, obedeciam o Plano Nacional de Combate ao Desmatamento e os estados, por sua vez, cada plano setorial. Então, hoje a gente tem lá dentro do Plano Estadual Amazônia Agora, né, os seus eixos, né, os seus objetivos bem definidos. E é ali que a gente está agora querendo fixar, né, a Trilha Amazônia Atlântica, que é dentro da agenda de mudanças climáticas, dentro da agenda de restauração, né? Então, ou seja, caminhar para reconhecer a Trilha Amazônia Atlântica dentro de um corredor ecológico, né? E a gente está fazendo isso aí numa conversa com a Diretoria de Ordenamento Territorial, né, que é a diretoria que tem a agenda do Cadastro Ambiental Rural, da Educação Ambiental, né, então, e também faz a ligação com os municípios, essa agenda de descentralização. Então, com essa Diretoria de Ordenamento Territorial hoje, que a gente está dialogando mais forte para poder construir, a partir daí, então, um direcionamento, por exemplo, dos CAR, né, do Cadastro Ambiental Rural. Então, todos os proprietários rurais ao longo da trilha, a gente vai lá, faz a inscrição do CAR e chega lá e coloca a reserva dele legal em qualquer lugar? Não. Precisa obedecer uma diretriz. Então, a gente precisa, então, dessa política de CAR, né, que o Pará já tem uma experiência grande, porque o Estado do Pará já trabalhava com CAR antes do CAR ser obrigatório, de acordo com o Código Florestal, né, de 2012. Então, a gente já tem essa expertise muito legal e hoje é isso que a gente está analisando. Como que a gente insere as trilhas de longo curso, como a gente insere elas dentro da lógica de corredor, dentro do Cadastro Ambiental Rural, né, e fazer que, de fato, a gente tenha conexões aí, né, de fragmentação, né. E outra ação bem legal que também já começou é o CAR quilombola. Hoje o Estado do Pará já trabalha com CAR coletivo em territórios quilombolas, né? Então a gente está trazendo, a gente já começou esse movimento em 2 territórios quilombolas, dos 5 territórios quilombolas que a trilha conecta, né? Então agora esse CAR quilombola também é outra ação muito interessante para que a gente possa, de fato, começar a perceber os passivos que a gente tem de área de preservação permanente dentro desses territórios quilombolas, e aí sim a gente traçar planos de restauração, com planos de pagamento por serviços ambientais. Então, hoje é dentro desse Plano Estadual Amazônia Agora que a gente quer linkar isso aí. Então, é um plano, ali é um trabalho conjugado da Secretaria de Meio Ambiente com a Secretaria de Turismo, né, para que a gente possa trabalhar as trilhas de longo curso numa agenda ambiental, que a gente sabe desde o início, desde quando eu vi as primeiras palestras lá do Pedro, né, que não é o turismo pelo turismo, mas sim o turismo pela conservação, né, é o turismo e a conservação dando junto, fazendo das trilhas de longo curso não só um caminho, mas uma ferramenta de desenvolvimento territorial em bases mais sustentáveis, né? Então é isso que a gente espera das trilhas, né? E é isso que a gente está tentando conjugar nas 2 secretarias lá dentro do Estado do Pará. Obrigado, Júlio. Júlio deu o gancho para a próxima pergunta, que vai aqui para o Fabrício. Fabrício, uma grande dificuldade que a gente teve quando começou a implementar lá no ICMBio era não poder conversar com o turismo. Depois eu conto a outra grande dificuldade, a próxima pergunta que vai para o Mário, era praticamente proibido a gente conversar com o turismo, na época era o ministro Vinícius Lumert, e as conversas eram ou na minha casa ou na casa dele, porque ninguém podia saber, porque o turismo vem destruir,
E aí juntamos de tal forma que saiu uma portaria conjunta, Ministério do Turismo, Ministério do Meio Ambiente e ICMBio. Mas, até hoje, a gente não conseguiu construir uma governança, né? Como vai ser o processo decisório, da onde vai sair o dinheiro, como vai ser construída a política pública, porque hoje está meio assim que nem o Flamengo, né? Ninguém administra, mas continua avançando, ganhando, porque está ficando tão grande, mas mesmo o Flamengo, graças a Deus, ainda perde, né? Como é que a gente faz para não perder mais? Como a gente monta essa governança colocando o pilar turismo, que é um pilar fundamental, com o pilar ambiental, sem esquecer o que faz os dois funcionarem, que é o prazer de caminhar numa trilha que é bonita, né? Não vamos fazer uma trilha no asfalto, uma trilha feia, uma trilha no sol na cabeça. É um desafio, não espero que você tenha a resposta, mas espero que você tenha uma reflexão que nos encaminhe para isso, porque a gente vai trocar de governo, a gente precisa encaminhar uma governança. Bom, gente, boa tarde a todos. Primeiro, deixa eu ficar em pé aqui em respeito a vocês. Alegria recebê-los aqui. Eu espero que vocês estão sendo tratados bem no nosso estado, na nossa cidade. Eu acho que o Congresso é sucesso, e o sucesso de vocês é o nosso sucesso, da nossa gestão, do nosso planejamento. Então, a gente fica muito feliz de estar com vocês, de receber vocês aqui com pessoas com tanta capacidade. Alguém me abordou ali e falou, pô, mas o Estado fez um grande evento porque tem dinheiro. Não se trata de dinheiro. Não se trata de dinheiro. Se trata de disposição e vontade. Não adianta um espaço lindo desse, com pessoas aqui sem compromisso, com pessoas que vocês estão cansados e aqui até esse presente momento. Então isso fica marcado para nós, porque não se trata de recursos públicos, mesmo porque recursos públicos têm que ser priorizados. Em vez de eu pegar o dinheiro e fazer um rodeio, eu vou fazer um congresso de trilhas. É bem assim. E eu fui muito criticado por isso, né? O João sabe as gestões anteriores e com todo respeito à cultura do Estado, do rodeio, da festa da pecuária, blá, blá, blá. Mas eu não vou botar 500 mil reais numa festa que 2 horas, por mais que seja entretenimento e lazer para a população, porque eu tenho responsabilidade com o nosso dinheiro. Isso aí eu já falei com o governador várias vezes. E sabe quantas vezes ele me chamou atenção em contrário? Nunca. Nunca. Porque ele sabe também que é uma pessoa com uma ótima formação. Então, eu queria fazer esse registro porque é uma questão de gestão, é uma questão de planejamento e de ter a oportunidade que 31 de dezembro eu estou fora do cargo, a gente deixar uma sementinha plantada naquilo que eu acredito, naquilo que nós acreditamos. Em relação ao poder público, eu tenho uma história interessante em relação a esse assunto, que vai responder a sua reflexão, a sua indagação. Quando nós entramos, essa questão de trilha para mim é tudo muito nova. Eu sou um apaixonado, eu tenho muita responsabilidade, estudo área jurídica, eu tenho muita responsabilidade com o meio ambiente, eu sou um apaixonado no meio ambiente, eu fico resgatando animal de rua 24 horas e botando na minha chácara, na minha casa. Vocês viram os animais soltos aqui, todos aqui são de rua, e meio ambiente, obviamente, a fauna e a flora. Mas aqui tem uma pessoa que me inspirou muito, que é o João Lino, né, que era da gestão passada, e aí 2 coisas importantes para retratar o poder público nesse processo todo. Eu estava numa rádio uma vez, falando do caminho de Cora, e alguém, porque é da gestão passada, qual o problema ser da gestão passada? O caminho de Cora Corina é da gestão passada e ponto. Isso desmerece o nosso trabalho para mais ou menos, então tem que parar com isso. Nós temos que parar com isso. Eu acho que é um atestado de incompetência eu não pegar o caminho de Cora e falar, olha, eu fiz na minha gestão mais do que a gestão passada fez. E a gente entrega isso como uma coisa importante para a sociedade. Nunca mais tocaram no assunto. E o mais interessante, João, o governador, eu falei isso na rádio com ele. Nós não temos que ter paternalismo de obra disso, né? Colocaram no Instagram que a gente estava fazendo a rede trilha aqui de novo, olha da gestão passada. Mas eu absorvo disso com muita tranquilidade, porque nós precisamos mudar a cabeça em relação a isso. Pelo amor de Deus, não cabe essas mentalidades políticas antigas. Com todo respeito aos políticos antigos, as contribuições, mas isso faz sim a diferença, faz muita diferença da gente deixar esse legado. Hoje, gente, por incrível que pareça, eu tenho Caminho Goiás muito bem capitaneado pelos meninos aqui, se Deus quiser em dezembro, né, Assis, a gente vai realmente entregar o Caminho Goiás de ponta a ponta, minimamente não, vai entregar com boa qualidade, e esse desafio das flores é muito interessante, né? Nós já temos 8 caminhos traqueados, e vamos sinalizar pelo menos 10 até o final do ano.
Hoje os prefeitos entram na minha sala e pedem o quê? Projeto. Projeto. A grande maioria dos prefeitos hoje visitam a nossa sala falando, Fabrício, não eu quero só o dinheiro. Eu lancei um edital aqui, gente, teve gente de rodeio que ganhou e teve gente que apresentou um projeto de trilha. Quando eu vi aquilo, eu falei, putz, é isso. Ele entendeu a proposta. Porque isso é muito grandioso do ponto de vista sustentável, ambiental, econômico e social. Vamos para a esfera federal. A gente tem um ótimo relacionamento com o Ministério do Turismo, estou como presidente do Fórum Nacional de Secretários. Eu acho que a disposição e a forma como a gente tem que conduzir é a mesma coisa, Pedro. O movimento de vocês é muito grande. Esse movimento tem muito conteúdo, esse movimento tem muito valor. E eu tenho certeza que as autoridades a nível federal, estadual, municipal vão ouvir, porque aqui tem pessoas altamente capacitadas e compromissadas com o que fazem, né? A minha preocupação é, que eu já falei isso para o Assis, amanhã vem um outro governante, um outro gestor. O sistema está preparado para caminhar sozinho sem o poder público? Porque isso pode acontecer. Né? Esse é um ponto. Quando eu lembrei do caminho de Cora, Assis, primeira coisa, monta associação. Monta associação, fortalece o privado, porque se acontecer do público não andar, vocês não vão parar o processo. E não vão parar o processo. Que é a minha área de atuação, que é associativismo, até montei associação pelo meu escritório, porque até que você contrata aquela bagunça toda, estão no caminho certo, Veadeiras está com a governança linda, e montou o privado. Porque se o privado está forte, gente, o público vai caminhar certamente. Mas não tenho dúvida disso. Com um pouco mais ou menos de disposição política, vai caminhar. Não tem um exemplo, eu acho, de política pública, e eu falo disso porque meu mestrado, e eu estou iniciando um doutorado nessa área, onde o privado está muito bem estruturado, nas diretrizes constitucionais e humanas até, o público vai caminhar junto fatalmente. Então, eu acho que esse momento é fantástico, eu acho que essa carta que vocês estão construindo, eu passei o olho nela, ela é um marco importantíssimo para criar realmente esse sistema do ponto de vista de descentralização, assim como o meio ambiente, saúde e educação, eu acho que a lógica é a mesma, respeitado, obviamente, as legislações existentes, competências existentes. Estava falando para o Rafael nos bastidores ali. Não vai ser fácil, e aí falo como professor de direito constitucional, não é fácil harmonizar competências constitucionais e atribuições em trilha. É um grande desafio. Eu tenho Código Civil, que mexe com propriedade, eu tenho legislações ambientais específicas, eu tenho competência privativa, concorrente, comum na Constituição Federal. Caminho de Cora, eu vivi isso na prática. Né? A gente estava na unidade de conservação, com dinheiro para aplicar, a população de Pirenópolis não queria, através de um conselho, não queria aplicação de recursos, e brigou e chegou no governador, solicita uma reunião do conselho, vocês não querem o dinheiro? Eu tirei o dinheiro e coloquei em outro lugar. Eu respeitei o processo. Então, são exemplos emblemáticos, achei prejudicial, né, Assis? Porque eu vou perder R$500 milhões para o Parque de Pirenópolis, mas por uma decisão do Conselho. E é assim que funcionam as coisas. Estou falando de competências. Né? Mas o caminho é esse. Eu acho o trabalho das redes absurdamente grandioso, em todos os seus aspectos. Valorização humana, as valorizações das políticas públicas, econômica, social, ambiental. E os estados, gente, têm uma coisa importantíssima, que é o pertencimento das populações locais, das comunidades locais. Isso, para mim, talvez seja, junto com o meio ambiente, a coisa mais grandiosa. Hoje, no estado de Goiás, eu estou sentindo, no Desafio das Flores, uma certa concorrência. O meu é mais bonito, porque eu vou falar da minha cultura, eu vou falar do meu... Pô, isso é cheiro de bolo de vó, né? Aquela coisa deliciosa. Né? Mas eu acho que o caminho é esse. E nós temos pessoas capacitadas, engajadas e preparadas para construir um grande movimento, Pedro, sem volta, e a gente está à disposição de vocês aqui para participar disso. Nós não somos protagonistas de nada, Goiás deixou uma contribuição pequena, a gente quer avançar a nível de Brasil com vocês, e é isso. Obrigado. Obrigado, Fabrício. Eu perguntei para o Fabrício como é que a gente compatibiliza governança, turismo, meio ambiente. Mas tem outra compatibilização que precisa ser feita. O Paraná está capitaneando um lindo projeto do Caminho do Piabiru, que é um projeto essencialmente no território do Paraná. Mas na própria apresentação do André Gueto, ele já diz, mas a gente quer ir para o Paraguai, e o Piabiru começa também em Santa Catarina e São Paulo.
desculpa a indelicadeza. Uma coisa importantíssima, o turismo é muito novo no Brasil. As meninas do Ministério estão aqui, isso é uma coisa que tem que ser dita. Eu estou falando porque a primeira pessoa tem que falar, mas eu sou o autor da Lei Geral do Turismo, que é um marco regulatório do turismo no Brasil, de 2008, e o turismo nasceu, de fato, com o Ministério em 2003. Ele é um jovem mesmo e talvez não está preparado, de fato, para alguns enfrentamentos, e a gente tem que ter paciência em relação a isso. Quando você vai falar com turismólogos, com o Ministério, com os órgãos de turismo, que em alguns lugares nem existem, a gente tem que ensinar mesmo, ter paciência, não ir para o enfrentamento. Então, o meio ambiente está muito mais maduro para essa discussão em relação ao turismo. É só essa consideração. Obrigado. Andregueto, como é que você imagina, ou já está fazendo, se é que já está fazendo, a articulação de governança com a Fundação Florestal, com o IMA, e imagino eu que você também vá ter o caminho do Piabiru em unidades federais, né? Como é que, do ponto de vista do Estado, é o proponente, é o coordenador, mas está incluindo municípios, outros órgãos estaduais e a União, sem perder a liderança, sem perder a coordenação? Como harmoniza isso? Bom, boa tarde a todos. Falar de turismo, né, quando a Manu falou ali, eu falei assim, né, que bom, né, os colegas de formação aí estarem juntos, mas o Mantovani, quando começou ali, falou, né, eu falei assim, veio aquele filminho, a história, né, com o Mantovani, porque é muito amigo do meu tio. Em 1999, no Congresso Brasileiro de Ecoturismo, eu estava na faculdade de turismo ainda, lá em Florianópolis, o Mantovani lá chegava, vem aqui, André Guetinho, que eu vou te ensinar o que é. Então, assim, tipo, desde sempre eu tenho o cara, né, estar aqui dividindo, né, com uma pessoa como ele, né, essa fala, né, nesse momento, nossa, é show, né, assim, independente de todos os olhares, divergências e desafios que vêm nessa sequência, dividir a mesa, né, aqui com uma turismóloga, né, e o Fabrício não sendo turismólogo, mas também, né, dentro das discussões lá com o Ministério do Turismo, que nós fazemos, a gente vê o quanto realmente a gente precisa integrar, né. Ontem eu falei um pouco sobre isso, né, o Júlio até me provocou nessa questão de termos hoje no estado do Paraná uma Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo. E aí o Fabrício resume, né, na prática. Assim, o meio ambiente ele tem um andar, uma história, né, um processo muito mais longo do que o turismo, né. O turismo, ontem, eu acabei falando ainda assim, o turismo não conseguiu se fazer e se traduzir em números. Então é difícil, né, quando você pega lá, o Mantovani coloca ali informações, números de São Paulo para as questões ambientais que a equipe toda trouxe dentro da Fundação Florestal, né, que vão subsidiar negócios, o turismo não conseguiu fazer isso de forma plena. Então a gente discute, quantas vezes a gente discutiu isso, né, Fabrício, no Fornatur? Então, assim, de realmente, que é o que eu falei ontem, as grandes montadoras, quando vão ao Congresso, vão em bloco. Né? Os estados, os municípios turísticos, os empreendedores turísticos não conseguem se fazer bloco ainda. Aí isso é uma grande dificuldade. E aí, juntar o turismo com o meio ambiente, mais ainda. Então a gente tem esse grande desafio. E acho que esse desafio, que eu acho que a Manu, eu não conhecia, parabéns, quero conhecer cada vez mais o trabalho, como o do Júlio lá no Pará, eu perguntei se trabalhava com o André também. Eu acho que essa mesa aqui representa um pouco do que é política pública. Claro que a gente gostaria que isso fosse a totalidade, mas são pessoas que vêm de uma paixão pelo processo e pelo desenvolvimento. Ninguém veio aqui por uma condição política, são temporários, né, estamos temporários, né, seja até o fim do mandato, seja até uma decisão ulterior aí dos nossos gestores, tirando a Manu, que acho que é concursada, não também? Então nós todos aqui, né, somos temporários, e estamos fazendo aquilo que nós acreditamos, traduzindo isso em políticas públicas. O Paraná tem tentado, Pedro, nesse desafio todo, e aí isso é claro que vem muito dessa questão, como nós todos estamos falando aqui, dessa questão pessoal, dessa paixão, né, que cada um tem na implementação dessa política, que é justamente fazer essa tradução, muitas vezes, do que nós estamos pensando.
Eu tive oportunidade, poucos sabem, mas em 1999 e 2000 eu trabalhei na consultoria que fez o plano de uso público e ecoturismo de 11 parques nacionais e que resultou na concessão do Iguaçu, resultou na concessão de Tijuca, de Noronha. Então eu já venho com 23 anos de história trabalhando nessas modelagens, e assim, e desde sempre brigando com isso. Quando nós falamos dessa discussão da interlocução para o desenvolvimento dessas grandes trilhas, o Paraná vai passar justamente por esse desafio. As duas trilhas que nós estávamos discutindo, e foi resumo da nossa conversa ontem, né, Rodrigo, Ricardo, Wagner, lá pelo ICMBio, que você perguntou ontem, a gente saiu daqui, né, TM, 5h30 da tarde, 6 horas, sentou lá a equipe da Fundação Florestal, sentou ICMBio, sentou Paraná, sentou a SPVS, sendo a Grande Reserva da Mata Atlântica, e mais o Legado das Águas para discutir. Chegamos a um consenso em alguns pontos, mas ainda porque cada um realmente tem um olhar, tem uma forma de conduzir, tem uma forma, e não só no olhar e na forma de conduzir. O Fabrício coloca a questão legal das atribuições e competências, o que a Fundação Florestal pode executar legalmente, e muitas vezes o Paraná não pode, pelo IAT não pode, ou o ICMBio não pode. Então, cada um tem uma forma de aquisição de produtos e serviços e tem um tempo para isso. A lei, é claro, é única, né? A lei de licitações é única no Brasil, mas cada estado também tem suas leis estaduais complementares e que trazem esses complicadores do processo. Então é difícil quando a gente está falando da trilha da Grande Reserva da Mata Atlântica, que vai pegar Santa Catarina, Paraná e São Paulo, juntar esses três. Em 2019 nós começamos a discutir, e provocado aqui, vendo o Axel aqui, assim, provocados pelo Hernani Paciornik, dentro de um boat show, que ele foi um dos caras que falou assim, não é para ter a trilha para carro, não tem que ligar Canané e Guaraqueçaba, se tem o canal do Varadouro. Nós temos que fazer ali a barco, a remo. Então, acho que isso, você vê o empreendedor privado, então desde 2019 a gente está tentando esse diálogo e é difícil de construir. É difícil de chegar nesse consenso, nessa definição. O Piabiru vai ser mais, como foi colocado ontem, a questão internacional, que aí não é só o Paraná, não é só São Paulo, não é só Santa Catarina. É Paraguai, é Bolívia, Peru. E aí? Como é que vai ser essa relação e como é que vai ser essa integração? Então, acho que esse caminho, como todos nós estamos falando, ele está só iniciando, mas acho que muitos passos estão sendo dados. Os estados têm colocado isso realmente como política pública. O Paraná, nós conseguimos, nesses últimos 3 anos, trazer aí um programa que é o Parques Paraná, consolidando as unidades de conservação. Nós estamos aí, essa semana que vem vai sair 3 ampliações de unidades, já tem mais 5 unidades de conservação a serem constituídas, vamos passar a 75 unidades de conservação estadual. Temos aí toda essa questão das trilhas, que está tocada principalmente pela Casa Civil, pela Paraná Projetos, integrando os órgãos, e várias outras iniciativas, amanhã às 8h30 da manhã, e aí parabenizando Niterói pelo voluntariado, pela equipe lá que faz voluntariado, que é um grande desafio. Amanhã, às 8h30 da manhã, eu estarei com o pessoal do Clube Paranaense de Montanhismo e com a Confederação. Até encontrei o Márcio aqui, o Getúlio, que é da diretoria, que nós estamos entregando lá mais 2 quilômetros de cordas para substituição. Fora os equipamentos que foram comprados para manutenção de trilhas. E nesses só em 2021, de voluntariado para manutenção de trilhas nas montanhas, foram 360 voluntários ao longo de um ano, atuando na manutenção das trilhas ali da Serra do Mar. Nós ampliamos esse processo, mas passa também por uma questão legal, só para fechar aqui. O voluntariado é aquela questão da segurança, da legislação. Então, assim, nós somos atrás de uma seguradora para dar seguro de responsabilidade civil, acidentes de trabalho ou com animais peçonhentos, e só uma seguradora no Brasil aceitou fazer isso. Então, assim, para você trazer o voluntário, você tem que dar a mínima condição para ele. E aí nós trabalhamos com isso, conseguimos, contratamos todas as ações de voluntariado nas unidades de conservação. As pessoas vão com seguro, mas ainda é um caminho longo a percorrer. Então, nós estamos trabalhando para que isso aconteça, sabemos que o desafio é enorme. O Mantovani, acho que esses dias atrás até te encontrei lá em São Paulo, né? Não, desculpe, na BAV, né? Na BAV Expo, que a gente se encontrou, eu falei, precisamos conversar sobre a Grande Reserva. Então, assim, a gente falou assim, tem tanto desafio nesse processo de interlocução, mas eu acho que tem caminhado. E a questão da governança, como o Fabrício já bem colocou, as atribuições e competências das partes, que também vai ser um grande desafio nesse processo. Obrigado.
Obrigado, Rafael. Nós vamos ter mais uma rodada aqui de perguntas e depois a gente abre para o público, tá? O Mário falou que eu achei que eu era da época do rascunho da Bíblia, mas ele é antes do fogo. Ele é antes do fogo, né? Ele falou que escreveu o sistema. Eu vou contar 2 casos rápidos para botar a pergunta no contexto. Eu trabalhava com o Axel, um dia me convidaram para ser chefe do Parque Nacional da Tijuca, eu nunca tinha trabalhado em unidade, o prefeito disse, eu vou botar um monte de funcionários no parque, eu cheguei lá e em vez de eu ter um monte de funcionários, tinha uma guerra. Eu sou federal, eu sou municipal, eu não obedeço a ele não manda em mim, qual a bandeira que vai hastear, e eu fiquei com aquilo até que um dia eu mandei fazer um monte de camiseta. Cheguei, não quero mais ninguém com uniforme aqui da prefeitura nem do IBAMA. Todo mundo só vai usar o uniforme do parque. 1 ano e meio depois, o pertencimento era do parque. Estava todo mundo no mesmo pertencimento. Depois eu fui para o ICMBio. E aí, falava com o cara achava que conservação é a Rebio. Aí eu vi a história do cara, ele está 40 anos na Rebio. Aí o outro achava que conservação é socioambientalismo. Ele nunca tinha saído de uma Resex. Depois o outro achava que conservação é fiscalização. Passou a vida inteira na Amazônia. Aí eu pensei, puxa, eu estou precisando aqui de uma menina que é boa pra caramba, eu vou trazer ela para cá, mas peraí, como você vai trazer? Ela é do IF de Minas. Ela não é do nosso time. Aí, meu Deus, eu achei que a gente tinha um sistema. A gente não tem um sistema, a gente tem um conjunto. Se a gente tivesse um sistema, eu teria sempre, todo o tempo, 15 servidores do ICMBio nos estados, 15 servidores dos estados no ICMBio. Eu teria uma academia nacional, não do ICMBio, mas do CISNAMA, do SNUC. Eu teria vasos comunicantes, aí eu teria um sistema. Eu nunca deixaria o cara... Outra experiência que eu passei, o cara me disse, não, mas a minha lotação é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Eu sou diplomata, se eu disser a minha lotação é Paris, vão me dar um tiro. Minha lotação é onde o Ministério me mandar, e eu não fico mais de 3 anos no mesmo lugar. E eu não fico mais de 3 anos no mesmo lugar, porque senão eu não tenho a visão de sistema. Então, nós concebemos um sistema, implantamos um conjunto, deu tudo errado. Deu tudo errado, mas eu não sou pessimista. A concepção, e não chama sistema por tua culpa, advogado, é Rede Brasileira de Trilha, porque na véspera de assinarem, veio um procurador e disse, não, sistema não pode ser criado por portaria. Sistema só por lei, não vai poder assinar. Tudo, meu Deus, não vai poder assinar. Troca o nome. Rede Brasileira de Trilhas, Rede Brasileira, hoje é Rede Brasileira de Trilhas, mas a concepção é Sistema Brasileiro de Trilhas. E foi concebido para ser ferramenta do SNUC. E a concepção da sinalização vem da experiência da Tijuca. É para dar o pertencimento de baixo para cima, a padronização é fundamental, porque ela dá o pertencimento local, eu tenho a minha pegada, mas a pegada de todo mundo, eu estou junto no sistema. Mário, a pergunta para você é que a gente já tem outro pertencimento. E quando a gente briga entre pertencimentos, é igual a briga de clube. Você é palmeirense, o problema é seu. Eu sou fluminense, sorte a minha. Não vamos discutir, porque não vai chegar nunca. A gente passou anos, a meu ver, talvez de uma forma um pouco torta, criando pertencimento de parque. Então, hoje, às vezes a gente está numa unidade de conservação, cara, essa trilha corta o meu parque. Como é que essa trilha é mais importante que o meu parque? Como é que a gente vence o desafio de mostrar que a trilha não é mais importante nem menos importante que o parque? Ela é a projeção externa do parque que permite a ele se conectar com outro parque, fazer com que a fauna ande, e ela é uma ferramenta para que o seu parque possa fazer o sistema gerar. Eu não sei fazer isso, mas eu espero que você saiba pelo menos colocar a gente nesse caminho, porque se a gente não conseguir fazer com que esse pertencimento seja do local para o nacional, a gente está fadado a repetir o erro. Fácil essa pergunta, e se eu soubesse, eu era o cara. Não, mas eu volto naquela história. O Dregueto falou muito bem.
o trabalho que a gente está fazendo com a questão da grande reserva é exatamente isso. E que bom que tem um jovem que pegou. Eu vi esse moleque nascer e como vi essa menina começando e a gente brigando contra uma coisa que era um empreendimento gigantesco de bilhões na Bahia, fazendo aquele tal dos resorts. Prodetur 1 e 2, é a maldição 1, 2, e eles queriam fazer a volta da maldição 3. Né? E como jogar fora bilhões sem incorporar ninguém, fazendo grandes mega obras, e a gente viu que aquilo lá está falido. Hoje, aqueles hotéis, 30% de ocupação, né? E é dinheiro público, dinheiro nosso jogado fora. Quando, por exemplo, um projeto como esse que você fala, aqui dá muito mais resultados, que você coloca as pessoas dentro desse processo. Eu acredito muito nessas iniciativas. Quando a gente começou a fazer o CBTS, o Conselho Brasileiro de Turismo Sustentável, com aquele nosso time que estava buscando lá iniciativas como fazia Costa Rica, como é que estava fazendo o Rainforest Alliance, vários desses, e a gente começou a criar aqui os princípios e critérios do turismo sustentável, um pouquinho em cima do que era o FSC e tal, e hoje está aí, consolidado. Juntou 100 selos que existem no mundo, no único, e hoje o pessoal está tocando esse conceito. Ainda é um conceito, é muito novo realmente, porque o que a gente está trazendo são olhares diferentes daquilo que a gente está... O turismo no Brasil é a Cancún do cara lá em Angra dos Reis, com tiro, com chumbo, excesso de chumbo no corpo, não é nem na água. Né? Então nós vamos ter que superar essas coisas aí, trazendo esse olhar da sustentabilidade, como a gente falou. E eu fico feliz de ver essas experiências, fiquei impressionado, como, por exemplo, essa experiência do Pará, eu já conheço lá, já saí corrido de muitas vezes. Se a gente conseguir colocar esse cara, ele vai consolidar a propriedade rural, entender isso do contexto, ele passa a ter esse entendimento de que não estou isolado aqui com o ruralista versus ambientalista, eu estou fazendo o que a gente tem que fazer. Eu acredito que tem muitos caminhos que a gente pode seguir. Não existe o caminho certo ou errado, não existe a política certa ou errada. Né? A gente precisa identificar as iniciativas, apoiar, como pegar lá o Ricardo tocando a grande reserva. É uma alegria para a gente ver, porque aquilo que a gente fez do polo, os erros e acertos, ele está fazendo um ajuste hoje e trabalhando com os empresários que estão investindo ali. Ali não é coisa de eu gosto de abraçar a natureza. E eu terminaria uma coisa assim, para ser bem rápido. Nós estamos buscando a questão da legalidade. Para nós, que somos eu que venho da SOS Mata Atlântica, o plano de Mata Atlântica, como está previsto no CISNAMA, como prevê o SNUC lá dentro, como eu posso colocar como prioridade nas áreas naturais uma atividade de ecoturismo, eu ponho uma proteção, uma segurança que vem da Constituição, que vem da lei da Mata Atlântica, que vem da regulamentação, que vem do reconhecimento pelos conselhos estaduais, que vem do CONAMA. Então, se eu tiver que discutir com um promotor, com alguém, eu já tenho uma base, porque realmente a questão jurídica pode pegar. E pega para quem? Para o empreendedor, às vezes. Então, quanto mais garantias eu ofereço para quem vai fazer aquela atividade, melhor eu tenho resultados. E resultados que vão garantir o quê? Eu sempre falo, eu agora estava trabalhando com a região de Socorro, fazendo os planos municipais de Mata Atlântica com a Copaíba e a Mariana. O que a gente está falando lá? Garante para quem vem aqui que ele vai estar numa região onde, do ponto de vista institucional, principalmente quem trabalha com ESG hoje, com essas questões, o cara vai se sentir tranquilo porque o investimento dele tem um anteparo constitucional, ele tem ali um reforço que ele precisaria na hora de quem vai correr atrás, né? Numa questão jurídica, numa questão qualquer que tiver. Então, o que a gente está buscando hoje é isso. Tudo aquele arcabouço que a gente construiu, né, legal, olha, nós estamos falando de Constituição, nós estamos falando de lei de meio ambiente, olha o que nós fizemos, lei dos crimes, lei das águas, lei da biodiversidade, tudo isso a gente construiu com a sociedade civil. Hoje está sendo desmontado tudo isso, mas para evitar que haja esse desmonte, a gente precisa fazer ele existir de fato. E é isso que a gente está buscando. Eu escolhi fazer isso, logo de cara, eu identifiquei no turismo uma coisa que ela consegue falar com todos. Isso era uma coisa importante. Então, a resposta é um pouco isso. Eu ter uma atividade como essa, que é uma atividade que atrai,
tem track, tem tudo para a gente poder estar, o tracker, né? Para a gente poder estar trazendo essas pessoas. E aí sim, eu vou colocar todos esse aparato. Olha, agora preocupadíssimo, eu falei lá de manhã a questão da caça. Está descontrolada. Eu fiz uma palestra para portos e o pessoal estava me dizendo o seguinte: o que nós não estamos dando conta de desembaraçar armas. Você fica imaginando você numa trilha e um canhãozinho daquele com uma calibre 12, para te acertar, que se não acertar numa veia femoral, pelo menos você vai viver aleijado para o resto da vida. É um risco. A gente nunca falou disso. Nós vamos ter que começar a falar o seguro. Eu nunca fiz nada na SOS com voluntário se não fosse com o seguro. E é importantíssimo. A gente vai falar, ah, mas é o voluntário. Não é voluntário, não. O cara tem, depois, sei lá, alguma coisa, uma responsabilidade civil, criminal, coisa desse tipo, de quem está fazendo, promovendo aquela atividade. Então, eu estou chamando a atenção para isso. A área do turismo, ela é a força motriz para que a gente implemente as políticas públicas. Eu gosto demais, apaixonei pela história da trilha, desde as nossas primeiras conversas, eu falei, vamos envolver a ANAMA. Fiquei imaginando aqui, se a gente trabalhar na Confederação Nacional dos Municípios, essa história de como com as outras políticas públicas interagirem também com a questão ambiental. Eu gostei demais da ideia do CAR e do PRA. Nós escolhemos fazer isso na região de Socorro, foi bem bacana, porque é uma região que tem lá muitos atrativos, está no circuito paulista de turismo, e não falava de meio ambiente. Como? O rio é o atrativo, a qualidade do ar, a biodiversidade, a montanha, todos os elementos daquilo fazem isso. Eu fico imaginando até, eu dou uns exemplos agora que eu estou indo nos lugares, hoje, até o setor que mais ocupava áreas que a gente vinha de forma predatória, eu vi a apresentação de São Paulo aqui agora, hoje você tem um lançamento de um prédio e fala, ó, compre aqui porque nós temos uma fazenda solar. Hoje é um apelo de mercado, more de frente para o parque, próximo ao parque. Ora, se a gente não souber, nós que somos da área, incorporar isso, nós não vamos fazer avanço. Então, um pouco do que eu estou falando é a gente ter a sensibilidade de entender essas demandas para poder traduzir isso. Ele identificou o CAR. Pô, que maravilha, nunca tinha pensado uma coisa dessa. A gente falou lá em Socorro, nesse encontro, com esses 19 municípios que vão trabalhar com a Copaíba, de pensar o cadastro, mas não tinha pensado nesse caminho, de trazer o pessoal vendo assim, ó, tantas propriedades estão ao longo do Rio do Peixe, onde nós fazemos o trabalho com canoagem, com o uso desse rio. Então, acho que se a gente conseguir, olha, essa dica que a gente consegue compartilhar aqui, que faz com que a gente tenha esse crescimento. Já pensei no Axel, chamando isso com os prefeitos, já articulei isso aqui com o trabalho que eu estou fazendo, e a gente vem aqui para se inspirar. Eu acho que essa é a grande coisa. Cada um de nós, por menor que seja a contribuição, é a inspiração que a gente busca no outro, que tem essa dedicação que a gente percebe com as pessoas que escolhem o caminho do meio ambiente. Então, é um pouco disso, eu fico muito feliz de estar vendo aqui hoje. Olha, a Manuela, o nosso menino que começou lá, eu chamo de filho do Clóvis, porque era o cara que mais me dava trabalho no Paraná, e a gente tem lá. Porra, é isso que faz a gente vivenciar e curtir demais esses temas ambientais para a gente poder crescer junto. Axel, quanto tempo, hein, Axel? Desde quando a gente pensava em falar em meio ambiente, e hoje estamos aqui, ó, os dois tios olhando aqui e se admirando e gostando de ver que bom que você está aqui, que bom que eu estou aqui, que bom que a gente está vivo para compartilhar com vocês essas histórias de amor ao meio ambiente e à vida. É isso aí, gente. Obrigado. Obrigado, Mário. A gente está, de novo, é o papel dos estados. Infelizmente, não tem como fazer essa pergunta sem dar um spoiler, né? A Manuela apresentou um dos grandes projetos que a gente tem, que chama A Volta do Rio, que está sendo implementada, e que está sendo implementada do tamanho das pernas, né? Então, ela tem
a Transcarioca pronta, tem a Rota Darwin pronta, a Volta da Ilha Grande está avançando, e a gente gostaria de entregar para o próximo congresso o que a gente chama a trilha do litoral norte, começando em Niterói, indo quase que até a divisa do Espírito Santo. Se envolve muitos municípios, envolve o INEA, envolve o ICMBio, a sociedade civil. Qual é o papel do Estado em organizar essa bagunça? Se é que é possível organizar, ainda mais falando de Rio de Janeiro, né? Bom, eu penso que é importante a gente colocar uma questão da interdependência aqui, né? Principalmente se tratando do Estado, pernas curtas. Assim como todos, né, a gente tem tantas demandas, tantas necessidades, né, da população para serem atendidas. E aí a interdependência, como é que eu quero trazer ela? Entre os órgãos, seja meio ambiente e turismo, meio ambiente no sentido dele entender que aquela trilha ali, né, aquela atração turística vai beneficiar a unidade de conservação, né? E o turismo, por sua vez, entender que a unidade de conservação virou o que a gente chama um equipamento ou um setor, né? Agora, a gente tem alimentos e bebidas, tem meio de hospedagem, agora a gente tem a unidade de conservação, né, que está ali guardando a grande atração turística da cidade, que passa por várias delas. E aí, a pergunta da volta ao Rio, do litoral, né? Eu quis trazer essa questão da necessidade da interdependência, que ela é expressada na hora que a gente implanta a trilha, porque esse exemplo que a gente está tocando lá agora, né, do litoral norte, a gente começou aos pouquinhos, ele não tinha como acontecer sem que o INEA desse um pouco de orientação. Eu digo pouco porque simplesmente porque somos a referência ali dentro, né? Mas se Niterói não tivesse nos apoiado, não teria pernas. Se o ICMBio não tivesse nos recebido, se os municípios não tivessem aceitado. O Fabrício falou de vontade, né? Ali a gente não está falando se é política do governo, do Estado, do município. Não, todos vão se beneficiar, porque, de fato, os visitantes, a população vai se beneficiar. Vão vir recursos, né? Então, eu até já me perdi na pergunta, não vou mentir. Sim, o papel do Estado. Então, o papel do Estado é continuar essa articulação, é continuar buscando que o Estado seja realmente uma necessidade do município, uma necessidade de outras secretarias, e as outras secretarias do município sejam necessidade do Estado. Não sei se eu preciso entender. Precisa, de fato, ter essa independência, né? As trilhas hoje são como músicas de uma grande orquestra, né? E nessas orquestras nós temos quem? Nós temos município, nós temos o Estado, nós temos a federação, nós temos o turismo, o meio ambiente, a cultura, né? Nossa, o Caminho de Cora é um exemplo, porque você consegue... Agora a gente está falando de turismo, está falando de meio ambiente, mas a gente entrou com a cultura, entrou com a poesia, que, de fato, é a expressão, né? A trilha também pode ser comparada como veias, né? E aí você tem diversos entes que são realmente os órgãos. E se a gente não pensar dessa forma, eu quero ser dependente do município, e ele dependente de mim, e eu dependente do ICMBio, para que a trilha exista. E todos nós, de fato, dando vida, né? Fazendo com que seja possível as pessoas se aproximarem e utilizarem ela. É isso. Bela essa metáfora de veias e órgãos, muito boa, muito boa. O Júlio, nós, na sociedade civil, já organizamos a nossa governança. Por favor, governo, organizem a de vocês, porque a gente precisa saber como e com quem conversar. Na nossa governança, a gente tem diretorias temáticas. Uma delas é a diretoria de trilhas nacionais, o Júlio é o diretor. Nesse exato momento, a gente está discutindo algo que era um problema que a gente não tinha antes, né? A gente tinha 3 trilhas, hoje a gente está chegando a 200. Como a gente organiza a governança de 200 trilhas? Um dos caminhos que a gente está explorando é organizar essa governança por estados. O outro é por eixos, pelas grandes trilhas nacionais. Eu queria que você contasse um pouco das vitórias e frustrações desse processo, Júlio, até para ajudar a gente a avançar nesse próximo passo de governança que a gente está aqui
cobrando mesmo, né, não tem outra palavra, dos entes governamentais para se organizarem. A gente também tem que ajudar, né? O que a gente quer, como é que a gente quer avançar nisso. Beleza, Pedro. Só pergunta difícil. Danado, não dá mole. Mas, sim, quando a gente assumiu nessa nossa primeira diretoria da rede, né, a criação da diretoria de trilhas nacionais foi muito em função dessa necessidade de estruturar uma governança, né, e como que vai ser isso, né? O Pedro, o Ivan, a turma já trazia, né, esse aprendizado de fora do Brasil e como que isso vai funcionar aqui. E bem, estamos dentro desse processo, né? Ainda não temos as respostas para isso, mas o que a gente está percebendo exatamente são esses dois eixos que o Pedro colocou bem, que é uma das trilhas nacionais, o outro são as malhas regionais, as redes regionais, né? Então, as trilhas nacionais como componente importante para que a gente possa integrar essas trilhas, né? Então, a gente não somar as trilhas, mas integrar as trilhas, né? Permitir que a gente tenha esse reto aprendizado, permitir que a gente tenha uma diversidade maior de produtos turísticos, né? Que quando a gente faz uma trilha nacional a partir de algumas regionais, a gente não tem só o produto turístico das regionais mais a nacional, mas a gente tem a possibilidade de compor uma diversidade de produtos. E as malhas regionais, né? As malhas regionais, né? Então a ideia, o que a gente está percebendo é essa, ou seja, a rede brasileira de trilhas sendo formada por redes regionais de trilhas, né? Assim como as estradas, as rodovias federais, as rodovias estaduais, né? E ali as municipais também. E as municipais, como muito bem posto no painel anterior aqui, né, que é o município um dando a mão para o outro, né, e criando estruturas ali, né, de consórcios, de parceria entre os municípios, para desenvolver também trilhas locais, redes locais. Então, a gente lá no Pará, a gente está estimulando muito isso, falando com os municípios. Né, olha, vocês aqui, interessante, mas o ciclista, o caminhante, quando ele vai para o terreno, quando ele vai fazer uma trilha, ele não vê o limite político, né, de um município para o outro, ele não tem essa noção. Então, dificilmente uma trilha ela está dentro de um município só, né? Então, é interessante que os municípios identifiquem ali os seus territórios, né? Um território, uma coisa que seja comum, uma paisagem, um aspecto cultural que seja comum ali a mais de um município, e começar a definir ali sua rede local, né, de trilha, né? E isso, no final da conta, colaborar e fortalecer essas redes estaduais de trilha. E aí o papel do Estado fundamental nesse sentido, né? Não fazendo domínio da trilha, como a gente disse antes, mas fazendo um papel muito semelhante ao que a gente está buscando fazer hoje com o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Turismo, que é ter uma instância governamental que reconheça aqueles esforços, né, adotem como um parceiro, né, é como se tivesse os pais aqui, né, uma mãe adotando os filhos, mas fazendo os filhos trabalhar sozinhos, estimulando para que eles trabalhem sozinhos, mas colocando todo mundo ali debaixo do mesmo teto, debaixo do mesmo chapéu, para que todos possam ter apoio iguais e reconhecer esses esforços e fazer o apoio necessário, que eu acho que é a trajetória que a gente está buscando aí com os ministérios, né, de sermos reconhecidos como sociedade civil atuando na formatação dessas trilhas e reconhecendo. Então, hoje é mais ou menos esse o caminho que a gente está traçando lá no estado do Pará, e esse mais ou menos o mesmo caminho que eu vejo outros estados também atuando, Rio Grande do Sul, Minas, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Então, a gente está vendo esse movimento, para a gente é sempre muita alegria. Obrigado, Júlio. André Gueto, você tem aí uma experiência estadual, iniciativa privada, você foi do IBAMA, se eu não me engano. Não, eu estive no... Não tem essa mancha no seu currículo. Não, você sabe que eu quase fui, né? Assim, todos os meus colegas, olha lá, o Wagner está ali, que é ICMBio, nós estivemos juntos, nós somos amigos desde a infância,
Tem vários colegas, a Érica lá também no ICMBio, como que foi já chefe lá dos Lençóis. No dia da prova, eu tive uma lesão muscular e não conseguia ficar sentado, por isso que eu não fui fazer a prova do concurso lá atrás, quando a turma toda entrou. Senão, talvez estivesse do outro lado. Eu tenho essa mancha e sou recalcitrante, porque eu fui do IBAMA e depois do ICMBio. Mas a questão é a seguinte, uma das coisas que a diretoria fez nesse congresso foi se dividir entre as mesas e auscultar o que estava sendo dito, que resultou aí na Carta dos Goiáses, que a gente vai assinar no próximo evento, que eu já chamo todo mundo, vai ser uma sala só, com as nossas autoridades sentadas, e vai terminar com a assinatura da Carta dos Goiáses. Dos temas que mais andou, e é por isso que eu estou sendo... Eu já sou chato normalmente, não acho que é só com você, não. Mas eu estou sendo chato, é o tema da governança, porque foi um dos temas que mais surgiu, uma das frustrações que mais surgiram. E vários modelos foram sugeridos. Um dos modelos que mais apareceu aí foi o modelo CONAMA simplificado, incluindo o turismo. Da tua experiência, você acha que talvez seja um caminho a gente ter um modelo CONAMA um pouco mais simplificado para dar o direcionamento estratégico para o Sistema Nacional de Trilhas? Bom, acho que eu vou resgatar uma fala da Manuela agora há pouco, que foi aquela questão dos atrativos. Quando nós estamos falando de turismo e meio ambiente, falando das trilhas, dessa composição, das características, como elas se darão, a trilha, nós temos hoje, falando do turismo, a turismologia, então nós temos o recurso natural, nós temos o atrativo e temos o produto. Então nós estamos tentando trabalhar as trilhas, elas serão produtos, serão instrumentos para a conservação, mas são produtos que gerarão emprego e renda, desenvolvimento socioeconômico ambiental. Aí, quando nós olhamos para todo o histórico que o meio ambiente tem, e a gente reconhece, o turismo, nesse caso, eu vou falar aqui pelo Paraná, tem uma experiência de sucesso, que são as governanças regionais. Então, as IGRs que estão previstas no Sistema Nacional de Turismo, são lá no Sistema Nacional de Turismo, é o elo de ligação entre os municípios ou a região turística e o Estado. Só que não é uma instituição pública. Ela é, muitas vezes, no caso do Estado do Paraná, uma associação privada sem fins lucrativos. E que no Estado do Paraná, quase todas as 15 se tornaram OCIP, ou de utilidade pública estadual, para que pudessem aderir e buscar recursos, e tem uma lei de reconhecimento do Estado do Paraná para poder pertencer. As trilhas, como você falou, muitas vezes elas estarão no município, o Júlio estava falando, todo mundo, ou ela será local, ou será regional, ou será, muitas vezes, aí transpondo aí estados, nesse caso, transpondo divisas. Então, a governança regional, ela representa aquilo que todos vocês vêm falando, de baixo para cima. Então, a governança regional ela é composta por entes privados da sociedade civil, a SPVS lá com a Grande Reserva é parte, a Fundação Boticário é parte, o dono da pousada é parte, o barqueiro é parte. Esses são as IGRs, Instituições de Governança Regional, que hoje coordenam e fazem essa interlocução de forma organizada entre a região turística e o Estado. Então, eu vejo que, nesse caso, nós estamos falando dessa apropriação, e aí, quando eu volto na questão do produto turístico, ela tem que ter receita, senão não para em pé. Então, assim, se você, o papel do Estado e o objetivo do Estado não visa lucro. O Estado tem que dar diretrizes, definir políticas, orientar para esse caminho, mas quem vai fazer isso parar em pé serão essas associações, sejam elas no formato de governança, seja no formato aqui da associação, da Rede Brasileira de Trilhas ou outras. Então, quando nós falamos de conselhos, e a gente falou sobre isso ontem, acabei apontando, é bom, mas ao mesmo tempo assim, o conselho ele fica muito chapa branca, muito dependente do poder público. E aí aquela coisa, a partir do momento que é o que a gente estava falando com o Fabrício, lendo a Carta dos Goiás ali, enfim, e aí, a hora que o Estado não puder estar mais, isso vai parar em pé se não tivesse privado, ou não tiver essa governança constituída? Então, acho que assim, a gente tem que debater um pouquinho mais. Não estou dizendo que esse é o melhor modelo,
mas assim, no Paraná funcionou. E a gente sabe, porque várias vezes no Ministério do Turismo, em ações do programa de regionalização, né, Fabrício, nós discutimos sobre isso. Muitos estados não conseguiram fazer isso porque a presidência da governança era da prefeitura, porque a presidência era do estado, que a presidência... Então, quando ele não era liderado pelo privado, sempre teve essa dificuldade. Então, tem que realmente pensar esse formato, mas eu acho que é um caminho que a gente tem que aprofundar. Talvez apenas para esclarecer, a nossa governança, a sociedade civil, está organizada, está feita. Agora, as trilhas passam em parque nacional, passam em parque estadual, passam em parque municipal, passam em área pública, e os diferentes gestores, cada um decide de acordo com a sua cabeça. O governador decide diferente do presidente, o prefeito... É isso que a gente clama. Tem que ter uma governança pública. Por favor, pelo menos andem na mesma direção. Por favor, se ponham de entendimento para que eu não tenha que discutir com 8.000 prefeitos, 27 estados, mais ICMBio. É essa governança que a gente quer. A nossa, não precisa se preocupar, sei que já tem problema demais. A nossa a gente faz, mas a governança governo é o que o documento pede. Por favor, governo, faz. Porque amanhã vai trocar o governador e isso tudo cai por terra. Inclusive a minha interlocução e a história de interlocução que ficou para trás. Não estou querendo te provocar, não. Não, mas quero deixar claro, eu sou funcionário público há 30 anos, tá? Eu também estou do outro lado do balcão. Não, mas eu acho que isso claro, tá? Viu, Pedro? Mas só aproveitar, porque o Mantovani falou isso. Essa questão do pertencimento. Então, a partir no Mantovani, não sei se foi o Mantovani, desculpe aqui, mas foi alguém aqui na fala. Que é a partir do momento que você tem a sociedade civil e o empreendedor, acho que foi até o Fabrício, organizado, estruturado, o poder público vai acompanhar, com carta ou sem carta. Entendeu? Claro que a carta vai estabelecer e vai direcionar, mas a partir do momento que você tem a sociedade civil com a iniciativa privada e o terceiro setor fortalecido, ela caminha. Ela vai obrigar o poder público a sentar, que é o que nós fizemos ontem. Quem provocou a conversa entre Fundação Florestal, Estado do Paraná e ICMBio? Foi a Grande Reserva da Mata Atlântica, foi o terceiro setor, com com o Colegado das Águas, que é a sociedade civil provocando essa reunião dos pares para poder desenvolver. Bom, estamos já indo no avançado da hora, é a última pergunta para o Fabrício. Lamento, Fabrício, vai ficar mais difícil para você. Você cometeu o erro de dizer que é advogado, tem escritório jurídico, mas você também tem a rede que está em mais estado avançado no estágio. E a gente vê aí o Caminho dos Goiás organizando a governança para conversar com vocês. Como é que você está pensando a governança pública do estado de Goiás? Se você ganhar as eleições, você vai organizar. Se você sair, você vai botar o seu escritório para apresentar a proposta. A pergunta... Eu falei que era difícil, não te menti. Mentiroso eu não fui. A pergunta é a seguinte: qual é o desenho que, num primeiro momento, você apresentaria para depois refinar, burilar até chegar no modelo final, mas da tua cabeça, da tua experiência, entendendo essa demanda gerada aqui do Congresso, você já sabe que é uma demanda, já sabe que é uma frustração. Se você pressionado a responder essa frustração, qual seria assim tua primeira tentativa de resposta? Prometo que ninguém vai cobrar. Repito que a função aqui não é promessas, a função aqui é buscar encaminhar as formas de responder. Não há compromisso nenhum depois da gente cobrar. Como dizem os americanos, picking your brains, né? Perfeito. Bom, ontem nós tivemos um bate-papo bacana. Vou sentar aqui, pessoal. Primeira coisa, nós estamos em maio. Eu sou muito objetivo e prático, porque senão vai ficar viajando, essa prefeitura, poder público, a gente é cobrado no eleitoral, não dá para fazer muita coisa. O que nós decidimos ontem? Até 31 de dezembro, nós temos que aprovar uma lei estadual definindo o sistema estadual de trilhos no Goiás. Tá? Isso aí é objetivo. Eu mesmo vou pegar essa lei, vou olhar, ela já está lá no Legislativo Estadual. Eu quero chamar o pessoal do meio ambiente, que é muito importante opinar e tal, para a gente criar isso que você falou que eu acho importante. E vamos esperar o federal se movimentar e a gente se conecta, porque a área jurídica ajuda muito, né? Eu não vou interferir em competências, a gente tem toda a humildade aqui, o meio ambiente está aqui apresentado pelo Marcos. Então a gente tem essa visibilidade
de que o poder público precisa sim ter uma obrigação continuada estabelecida em lei. Ponto. Orçamento, da onde vem e qual que é a responsabilidade. De forma muito objetiva, naquelas leis de 10 páginas, parece um livro, não. Eu acho que é possível fazer. Segundo ponto, o Caminho Goiás vai nos responder quem faz parte do caminho. Eu quero saber quem faz parte do caminho. E não sou eu que vou dizer. É vocês que vão dizer. O que é o Caminho Goiás? Não é que o Caminho Goiás tem que ter 5, 10 ou 15 caminhos, mas ele tem que ter uma lógica e um ponto de partida, porque senão a gente não vai fazer nada. Tá? Até 31 de dezembro, nós vamos aplicar 100% do recurso que nós temos. Então, nós temos 3 milhões e pouco para o Caminho de Cora, com 3 editais todos publicados. Tá? Todos publicados. A empresa já ganhou um deles. Infelizmente, dinheiro público que passa pela Caixa é desumano. Eu tive com o presidente da Caixa. Os prefeitos não querem trabalhar com Caixa, o empresário não quer trabalhar com Caixa como federal. E esse dinheiro é de 2019, Axel. De 2019 eu não consigo gastar o dinheiro. É desumano, é desumano. Mas, enfim, é um problema. É um problema que eu levei para o ministro, levei para tem que resolver, pô. Isso é dinheiro público, todo mundo converge para o dinheiro público. E um ato muito importante. Eu pedi para o pessoal e os 3 milhões que a gente vai aplicar no Caminho do Pai, no Caminho de Cora e no Caminho dos Veadeiros, e deixar o Caminho Goiás bonitão, com estrutura, com aquilo que eles entendem ser importantes. Ponto. E o mais importante, o nosso governador, agora de forma bem prática mesmo, é pré-candidato à reeleição, e pelas pesquisas com a grande chance de ser reeleito, e independente disto, eu sugeri para eles fazerem uma carta muito bem direcionada do que foi feito e o que precisa ser feito até 31 de dezembro de 2027. Eu acho isso fundamental, porque é aquilo que está na minha mão para fazer. Né? É aquilo que a gente pode fazer, e com muito pouco dinheiro a gente vai alcançar grandes resultados. E eu tenho certeza, esse movimento não tem volta. Com o nosso governador ser reeleito ou não, eu tenho certeza que esse movimento, né, João, não tem volta. Então, visão de 2027, e a gente vai voltar a conversar, e eu tenho certeza que o Estado vai estar voando. Fabrício, obrigado, é inspirador ouvir você falar. Eu gostaria de até botar essa fala para outros gestores ouvirem, porque ela aponta caminhos. O que a gente está pedindo nesse momento não é soluções, a gente precisa de quais são os caminhos que a gente pode perseguir, né? Obrigado. Não vou devolver os brains que eu picked, tá? Vou ficar comigo. Vão ficar comigo, inspiradora a resposta. Gente, a gente estourou o tempo. Para não deixar vocês frustrados, vamos abrir para 2 perguntas. Tá aqui. Não vale perguntar para o Fabrício, tá? Foi combinado. Boa tarde, pessoal. Sou Bismarck, eu fui um dos elaboradores aí do Caminho de Cora Coralina e venho tratando desde o início aí com o Fabrício sobre essa questão, e a gente enfrenta uma coisa que é um desafio, né, Fabrício, que é o seguinte: como envolver os municípios. Eu participei aí de diversos painéis onde alguns apresentavam, não, aqui tem tantos municípios que aderiram, que estão fortalecendo e ajudando e tal, né? Aqui no Estado, a gente sofre um problema da adesão dos municípios, porque os municípios, eu acho que eles são importantes desde o secretário da Agricultura para dizer, olha, o caminho passa por aqui, então os proprietários são esses. O secretário do Meio Ambiente pode dizer, enfim, eu acho que desafio é esse, como é que a gente pode encaminhar? Não sei se vai continuar ou não o governo do Estado e você à frente, mas como é que poderia deixar... que já foi criado um comitê, mas é um comitê que não funciona, né, esse comitê dos municípios, né, e qual é a tua ideia sobre isso aí? Porque eu acho que para nós é muito interessante que estamos na gestão da sociedade civil aí, né, junto com a associação, etc. E tal. Boa pergunta e difícil de responder. Bismarck, só para... vocês sabem quem é o outro, mas só para as pessoas entenderem, o Bismarck é o idealizador e uma das grandes forças motrizes do Caminho de Cora Coralina. Então, a pergunta dele está enquadrada nesse contexto. Perfeito. A gente tem muita admiração. Olha, e mais uma resposta aqui, Pedro, por conta da disposição do nosso Estado. Aqui atrás chegou o Adriano, só levanta a mão aí para as pessoas te conhecerem. Ele veio representando o governador aqui, para poder participar dos debates. Então, para você ver que não é um trabalho de Fabrício, de João, de Maria, é um trabalho de Estado preocupado com as políticas públicas ligadas às trilhas. O grande desafio nosso é o envolvimento dos municípios.
O grande desafio. Nós não pedimos um centavo para os municípios. Eu pedi atenção aos municípios, e a gente não teve. A verdade foi essa. Não teve. E aí tem coisas muito óbvias. Eu sei, o prefeito de Niterói está aqui. Pô, eu não vou jogar pedra em prefeito, as dificuldades são gigantescas, cara. É 40% de educação e saúde, é folha salarial. Pô, e o meu secretário tem que botar, o secretário nosso de turismo está aqui, de uma cidade que não tem vocação turística, e está aqui aprendendo. Mas, de fato, os prefeitos precisam de mais engajamento em relação a essa política pública. Como fazer? Eu acho que uma lei estruturada estadual vai chamar a atenção, a gente vai criar travas e gatilhos que o prefeito vai ter que olhar assim para a gente. Porque esse tipo de trabalho não pode ser politizado. O prefeito não tem que olhar para o trabalho da trilha, porque ele vai apoiar o governador, isso não está errado. Eu acho isso que é na contramão, porque depois vem outro governador, troca, ele não vai ter interesse. Então eu acho que a nossa lei, a ideia é criar alguns gatilhos que os prefeitos vão ter que vir conosco. Tá? Ninguém quer dinheiro de prefeitura, eu quero que o prefeito se envolva, faça a roçagem mínima ali, envolva a comunidade local e vai ser um grande legado. Mas para mim é o grande desafio o envolvimento das prefeituras, de fato. Está dando aula aqui, gente. Não, é a história do ICMS ecológico que a gente fez, e Rio, São Paulo. Acho que agora não tem contrapartida. O grande drama, quando entra em ICMS ecológico, a maioria dos municípios, por exemplo, no nosso caso lá da Grande Reserva, já recebem mais dinheiro do ICMS ecológico do que do Fundo de Participação dos Municípios. E cai no caixa comum. Então, qual é a solução que a gente está buscando? Por exemplo, o Fundo Municipal de Meio Ambiente ter lá, por isso que tem que ter um instrumento jurídico bom. O Plano Municipal de Mata Atlântica, um plano de biodiversidade, que é um instrumento legal para a gente poder fazer isso. E aí você coloca esses recursos, né, que você pode pôr no Fundo de Meio Ambiente, aí sim eu vou colocar direcionado à trilha. Se eu coloco lá no Plano Municipal de Mata Atlântica, a prioridade do plano, manter a trilha, e os recursos vêm via fundo municipal, eu já estou direcionando de uma forma a poder usar. Então a gente tem que ser esperto nessa hora. Agora, tem coisas, o IPTU verde que vai criar para poder incentivar aquele que está colocando ali a trilha. Tem vários mecanismos e o Fabrício ele está pensando aqui bem na frente. Acho, a gente estava falando agora uma coisa que levantou o meu parceiro aqui do Pará, a questão dos consórcios intermunicipais. Hoje é uma forma também rápida de trabalhar, se livrando um pouco dessas amarras que tem a estrutura normal de quem vai fazer uma licitação, quem vai fazer um trabalho hoje. Então dá para a gente fazer isso e, lógico, as grandes parcerias. Acho que aí sim, apostando nos fundos. Gente, já estão mandando eu terminar aqui. Já estão mandando eu terminar aqui. O Rafael tem que ir para o aeroporto, o Fabrício vai levá-lo. Espero que vocês não fiquem zangados comigo se eu não encaminhar novas perguntas. Eu tomei 3 broncas aqui da organização, que tem outra palestra. Eu queria pedir uma salva de palmas para as nossas lideranças. Acho que a gente cumpriu a missão. E assim, conclamo todo mundo para a mesa de encerramento, para a leitura da Carta dos Goiás, que vai acontecer hoje. Vai ser um momento importante. Espero que todo mundo esteja presente. E queria agradecer a vocês.